Estamos de volta para mais um episódio do podcast União de Facto, um podcast de sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Cria e estou aqui todas as semanas para falarmos de Europa. Mais de 2 anos após a invasão da Ucrânia por Putin, a dependência energética em relação à Rússia mantém-se e o divórcio entre a Europa e o gás russo está longe de estar concluído. Hoje, à conversa, tenho comigo o Gonçalo Saraiva Matias. O Gonçalo é presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos, advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, também a sua alma mater. Foi diretor da Católica Global School of Law e realizou investigação como Fulbright Visiting Scholar na Georgetown University Law School. Foi também professor convidado da Washington University em St. Louis, assessor para os assuntos jurídicos e constitucionais da Casa Civil do Presidente da República, diretor do Observatório das Migrações e secretário de Estado adjunto e para a modernização administrativa em 2014. Gonçalo, muito obrigada por estar connosco, obrigada por esta conversa. Recentemente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou, em parceria com o muito conhecido Brookings Institution, o Policy Paper, o primeiro de uma série sobre a transição energética da Europa, a ideia de equilibrar este trilema. Quais são as principais luzes que podemos tirar deste relatório? Ora bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Esta parceria é uma parceria muito importante para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ela resulta da estratégia de internacionalização que a Fundação lançou ao longo dos últimos meses e que é hoje uma prioridade estratégica para a Fundação, que passa justamente por trazer grandes temas que interessam aos portugueses, mas que são temas também mundiais e que são estudados por outras instituições de grande prestígio, como é o caso da Brookings, e que nos permite trazer para Portugal e para os portugueses informação de qualidade que à partida não estaria disponível ou que não seria tão acessível. E por isso fizemos esta parceria com a Brookings. Acho que começámos esta fase de internacionalização com chave de ouro, porque, como diz a Catarina, é de facto uma instituição muito renomada, é um dos mais antigos think tanks norte-americanos, foi criado em 1916, tem estado presente em praticamente todas as políticas públicas importantes nos Estados Unidos da América, incluindo, por exemplo, o famoso Plano Marshall, que foi tão importante para o desenvolvimento na Europa no pós-guerra, e portanto é uma instituição de grande qualidade, para além de as pessoas que estão envolvidas neste projeto em concreto serem também pessoas de muita qualidade. O projeto envolve 6 policy papers que vão ser lançados ao longo dos próximos 2 anos e depois terminará com 3 grandes conferências, uma delas em Lisboa e outra em Washington, precisamente sobre este papel. Ora bem, este primeiro paper que nós acabamos de lançar é um paper que fala do divórcio difícil entre a Europa e a Rússia em matéria de gás. Portanto, todo este nosso projeto é um projeto sobre independência energética e também, já lá podemos ir se a Catarina quiser, o papel estratégico de Portugal em tudo isto, porque sendo nós uma instituição portuguesa, obviamente Portugal tem que estar aqui também no centro de toda a nossa atenção. Este primeiro paper é um paper essencialmente de enquadramento que vai olhar para o nível de dependência que a Europa tinha relativamente ao gás russo e a conclusão a que chegamos é que esse grau de dependência era um grau elevadíssimo. Era um grau em média de dependência na ordem dos 60%, sendo que em alguns países, sobretudo nos países nórdicos, essa dependência chegava a 80%. E é impressionante, não é? O que significa, Catarina, acho eu, que existia até fevereiro de 2022, o tempo passa, havia a ideia de que a Rússia não era um problema, ou seja, havia uma certa inconsciência sobre a ameaça russa, porque só isso é que pode explicar que os países europeus tivessem deixado de chegar a este nível de dependência. Desculpa interromper, mas essa era precisamente uma pergunta que eu tinha para o Gonçalo, que é: como é que nós chegamos a este ponto e como é que não há uma percepção de, ok, estamos a ficar muito dependentes da Rússia, porque, por exemplo, para a NATO, a Rússia sempre foi uma ameaça e, portanto, a questão é porque que não foi no contexto europeu, da União Europeia. É verdade, e quem ia aos países bálticos, e eu sei que a Catarina conhece muito bem esta realidade, quem ia aos países bálticos já nessa altura, ou muito antes disso, percebia o receio, a obsessão, sobretudo aqueles que faziam fronteira
com a Rússia, a obsessão que já existia com a Rússia nessa altura e a consciência do risco que existia. Mas provavelmente não houve uma capacidade de a União Europeia como um todo se aperceber desse risco. E há um caso que nós temos que destacar e que é destacado neste paper, que é o caso da Alemanha, que é um caso particularmente importante porque a Alemanha é um dos motores, se não mesmo o motor da economia europeia, é o país mais industrializado da União Europeia e por consequência um país que tem uma elevadíssima necessidade de consumo energético e que tinha também uma dependência grande, uma exposição enorme, em alguns casos na ordem do dobro de outros países de semelhante dimensão em relação ao gás russo. O maior cliente de gás russo em termos de volume, exatamente. E isso mostra bem o nível de exposição que a Europa tinha, que em parte pode ser explicado por alguma inconsciência ou por alguma falta de percepção da realidade e do risco que se sofria, embora também fosse evidente para todas as pessoas atentas a estas coisas que o risco russo existia e que o próprio risco em relação à Ucrânia era iminente. Bom, basta lembrar que aquele conflito existe desde 2014 e que havia, pelo menos nos largos meses antecedentes à invasão, informações de que essa invasão podia existir. Portanto, não deixa de ser um pouco surpreendente que nos tivéssemos todos deixado chegar, aqui não estou a apontar o dedo a ninguém, que nos deixássemos todos chegar a esta situação. É verdade que aí Portugal estava numa situação melhor, de menor dependência. Eu penso que em parte isso é explicado pela posição geográfica de Portugal, mais distante da Rússia e que nos levou a diversificar a origem das nossas fontes energéticas. Mas com isto não quer dizer, e o paper também mostra, que com isto não quer dizer que Portugal tenha sido totalmente imune a esta realidade. Porque aquilo que acontece, e chegamos agora ao período da invasão e pós-invasão, aquilo que acontece é que houve necessidade de, num curtíssimo espaço de tempo, fazer o tal divórcio da Europa com a Rússia e, em particular, da Alemanha com a Rússia. E isso, por um lado, e o paper usa a expressão um corte visto como heroico. Exato. Usa-se esta expressão no paper, pelo menos foi percepcionado assim, não é? Um corte como que heroico, ou seja, em um certo sentido foi. Vamos ver, quando nós conseguimos reduzir drasticamente o nível de exposição que tínhamos, em consequência de um conflito que foi considerado em toda a Europa como um conflito ilegal, como uma invasão ilegal. E que tinha consequências para os cidadãos e para os consumidores energéticos europeus. Portanto, há, vamos dizê-lo, algum heroísmo, não quero aqui ser crítico em demasia, há algum heroísmo na atitude que os líderes políticos tomaram nessa altura e que os líderes empresariais tomaram nessa altura. Porque também, Catarina, vejamos uma coisa. É muito diferente governar em democracia ou em ditadura. Quando nós falamos de sanções e quando nós falamos de consequências económicas, é muito mais fácil a Putin, num regime que não é democrático, governar e controlar a sua população, mesmo com consequências económicas gravosas, e nós vemos isso todos os dias nas manifestações em Moscou, em São Petersburgo, etc., que rapidamente são desmobilizadas, ou viver em democracia em que as pessoas têm que estar convencidas da bondade destas medidas. E, portanto, aí houve, obviamente, consequências. Mas para voltar só ao tema de Portugal, Portugal também sofre consequências, naturalmente, porque mesmo que Portugal não estivesse muito exposto e muito dependente do fornecimento de gás russo, a verdade é que a partir do momento em que se dá o divórcio, os países do divórcio, à cabeça a Alemanha, vão procurar diversificar e vão procurar outras fontes de fornecimento de gás. E isso vai naturalmente afetar Portugal, porque aqueles que tipicamente forneciam o gás a Portugal passam a ser solicitados pelos outros países, em particular pela Alemanha, para o fornecimento desse gás. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A nossa competição, a nossa concorrência relativamente aos nossos fornecedores de energia aumenta drasticamente e passa a ser feita por
por parceiros nossos europeus que têm um enorme poder aquisitivo e que têm uma enorme capacidade de compra em bulk. E, portanto, obviamente que nós sofremos uma enorme concorrência e os preços sobem relativamente aos nossos fornecedores. Isso é evidente. Agora, perguntava a Catarina há pouco, e este divórcio foi realmente um divórcio bem sucedido? Ou melhor, heroico. Eu já expliquei que em parte acho que há algum heroísmo nisto e acho que houve bastante capacidade por parte dos líderes europeus de enfrentarem estas consequências. Mas, e isso o paper também ilustra, eu acho que é talvez o aspecto mais surpreendente do paper, mostra que esse divórcio não é ainda completo. Ou seja, a Europa continua ao dia de hoje com uma exposição significativa ao gás russo. Portanto, a Europa continua a comprar gás russo ao dia de hoje. Sim, em 2023 a Europa ainda importava cerca de 15% do seu provisionamento total de gás da Rússia. Exatamente, ou seja, para aquelas pessoas que acham que nós cortámos relações com a Rússia, isso não é verdade. Nós vivemos quase numa união de facto. Exatamente, ali em que ainda há 15% num mês, ainda há ali uns dias em que vivemos em conjunto. O que é que isso significa, até mesmo em percepção de segurança para a Europa? Acho que é complexo. Acho que isso mostra que há ainda algum nível de dependência e mais, mostra que nas relações geoestratégicas e políticas permanece uma ligação que não se conseguiu cortar e, portanto, há ainda um ascendente que Putin continua a ter sobre a Europa, porque a verdade é que por muito que nós quiséssemos cortar, por muita corte de relações diplomáticas, por muita hostilidade que tenha havido no discurso político, neste submundo do negócio energético, submundo entre aspas obviamente, mas neste underground de relações, eles ainda se mantêm e ainda continuam. E, portanto, nós não conseguimos depois subir no plano geoestratégico para dizer nós estamos num plano moralmente superior porque estas relações ainda se mantêm. E isso é, de facto, um problema que nós temos que gerir, ou uma questão que nós temos que gerir, porque esta relação ainda se mantém e este divórcio não é completo. E ainda há uma outra questão para a qual eu gostava de chamar a atenção e que vem também muito sublinhada no paper, é que esta exposição de 15%, apesar de tudo, tem beneficiado, é baixa, relativamente baixa, porque nós passámos os 2 últimos invernos, em particular na Alemanha, com temperaturas muito moderadas. E, portanto, o consumo energético na Alemanha nos 2 últimos invernos foi, em média, muito inferior àquilo que tinha sido, por exemplo, nos 10 anos anteriores. Ora, é evidente que vivemos aquecimento global, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas nada nos garante que o próximo inverno vá ser tão moderado como foram os 2 últimos invernos. E se isso acontecer, repare que há aqui uma combinação que é explosiva, porque por um lado isso significa um aumento grande das necessidades de consumo energético por parte da Alemanha, e quem diz a Alemanha diz depois os países vizinhos. Obviamente a Alemanha é o maior consumidor, mas estamos a pensar também nos países vizinhos, e esse aumento vai necessariamente acontecer, e ele é acompanhado de uma certa fadiga que já se vai sentindo nas opiniões públicas em relação ao esforço de guerra na Ucrânia. Porque se isso é uma realidade nos Estados Unidos, e vejamos o que está a acontecer na campanha, e vejamos o que está a acontecer no debate da campanha americana, em que claramente o tema Ucrânia é um tema central, em que claramente há uma parte do eleitorado que mostra fadiga, é claro que essa fadiga não pode, no caso europeu, estar ao mesmo nível por uma razão muito simples, porque os Estados Unidos têm um oceano pelo meio e a Europa tem fronteiras diretas com a Ucrânia e, portanto, há vários países, e alguns deles com fronteiras diretas com a Rússia, e, portanto, há aqui um risco direto de segurança imediato, mas ainda assim as opiniões públicas internas começam a ter alguma fadiga. Se isto é acompanhado
acompanhado por um aumento significativo dos preços da energia, é evidente que corremos o risco de começar a ter alguma instabilidade nas nossas democracias. E eu acho que Putin joga um bocadinho com isso, porque sabe perfeitamente que a fadiga da opinião pública é muito mais imediata numa democracia do que numa não democracia. O Gonçalo fala de opinião pública, e a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem o barómetro da política europeia, que no fundo mostra aquilo que são as percepções dos europeus quanto a Bruxelas, e o nível de apoio à União Europeia bateu recordes em 2024, e aliás Portugal é dos países a nível europeu que maior confiança tem nas instituições europeias. Mas dessa fadiga que fala, poderá agora moldar os próximos 5 anos, muito embora, aliás, nós ouvimos na semana passada a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a apresentar uma agenda muito mais progressista e também a tentar reduzir aqui estas consequências e esta dependência. Aliás, um dos pontos fundamentais foi a necessidade de aumentar a competitividade da União Europeia, tendo em conta naturalmente todas as preocupações ambientais, etc. Mas então, de que forma é que a União Europeia consegue passar uma imagem de credibilidade, uma imagem de autonomia estratégica, lidando ainda com estas percepções de dependência e de ligação à Rússia, que é a maior ameaça para a União Europeia, claro, e para a nossa segurança? Eu acho que aí, em relação à dependência russa, houve muito mais responsabilização dos governos individuais do que propriamente da União Europeia. E o caso da Alemanha também é claro, até com alguns políticos ou ex-políticos alemães com responsabilidades que acabaram por estar ligados a empresas energéticas russas. Portanto, acho que houve muito mais uma responsabilização de governos individuais do que propriamente da União Europeia. Agora, é evidente que os europeus em geral olham para as instituições europeias como sendo responsáveis cada vez mais por ter uma política externa comum, e quanto mais competências as instituições europeias assumem, por exemplo, a afirmação do alto representante para a política externa, isso leva a que os europeus olhem com expectativa para as instituições europeias. Como diz a Catarina com toda a razão, Portugal e o barómetro que nós lançamos, os portugueses têm em geral um apoio muito significativo em relação às instituições europeias. Devo dizer, por exemplo, que nesse barómetro o apoio dos portugueses em relação às instituições europeias estava na casa dos 90%, tendo batido todos os recordes em relação a sondagens anteriores. Mais outro dado curioso, a confiança dos portugueses nas instituições europeias é, em média, o dobro da confiança em relação às instituições nacionais. Quer dizer que os portugueses confiam muito mais no Parlamento Europeu do que no Parlamento Nacional, confiam muito mais na Comissão Europeia do que no Governo Nacional. Estou a falar de resultados pré-eleições europeias ainda, e portanto isso não tem em conta os últimos desenvolvimentos nem europeus nem nacionais, mas de facto há esta tendência para uma maior confiança nas instituições europeias. Mas por outro lado, e em linha com o que perguntou e com o que disse, é verdade que também para os portugueses começa a crescer a percepção de que há um conjunto de assuntos que são responsabilidade da União Europeia. Por exemplo, os portugueses olham, e houve um grande crescimento em temas como a guerra e como as migrações, um tema que estava ausente das preocupações dos portugueses nos inquéritos há 10 anos, por exemplo, e que hoje cresceram 10 vezes em termos percentuais. O que é que mudou? O que muda é a percepção. Para já, em Portugal, nos últimos 20 anos, duplicou a população imigrante, por um lado. E por outro lado, há também uma consciência, até pelas notícias que nos chegam, de tudo o que acontece à nossa volta, da crise do Mediterrâneo em 2015, e portanto há uma percepção de que o tema das migrações é hoje um tema muito relevante. Ele estava ausente das nossas preocupações há 15 anos e passou a estar no centro das nossas preocupações agora. Isso não era novidade nos Estados Unidos, deixou aos poucos de ser novidade na Europa e agora definitivamente deixou de ser novidade em Portugal. Mas é sempre assim, as coisas chegam um bocadinho depois, mais tarde. sim. Mas eu diria que este ano isso foi muito claro, e acho até,
para lhe dizer a verdade, que houve uma evolução das eleições legislativas para as eleições europeias. Acho que o tema ganhou relevância ele já era relevante nas legislativas, mas tornou-se absolutamente central nas europeias. E, portanto, é um tema que tem ganho relevância. O tema, como digo, o tema dos conflitos, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, são temas que aparecem nas sondagens como no topo das preocupações dos portugueses, virados para a Europa. E depois a Europa, repare que a Europa assumiu funções que não lhe eram típicas, mas teve que assumir. Exemplo, que tem muito a ver, aliás, com von der Leyen, o exemplo da pandemia e o exemplo das vacinas. Houve ali um momento em que a União Europeia não tinha competências em matéria de saúde, mas teve que fazer uma compra conjunta de vacinas para conseguir superar a pandemia ao nível da União Europeia. Portanto, ganhou competências nessa área. Mas mesmo no tema das migrações, eu recordo-me que em 2013, 2014, quando começaram a chegar as primeiras pessoas naqueles barcos sem quaisquer condições à ilha de Lampedusa, em Itália, a União Europeia dizia que não era um problema europeu. O primeiro programa de salvamento de vidas no Mediterrâneo era um programa italiano chamado Mare Nostrum. Só depois disso é que a União Europeia percebeu que o problema não era italiano, que o problema não era grego, que o problema era verdadeiramente europeu. Só depois disso é que dotou a agência Frontex, de que hoje todos ouvimos falar, que em 2014 ninguém sabia o que era, porque era uma pequena agência preocupada com as questões das fronteiras externas da União Europeia e que hoje tem um orçamento muito maior, que tem uma equipa muito maior e que está a salvar vidas no Mediterrâneo. Portanto, também houve a consciência em temas como as migrações, como a saúde, como o tema agora da habitação, que foi introduzido. Exatamente. Portanto, no fundo, repare, Ursula von der Leyen, no grande discurso que faz depois da sua eleição, anunciou a criação de 2 comissários, um para a habitação, outro para o Mediterrâneo. Exato. E não deixa de ser curioso que são 2 temas que surgem na agenda deste movimento mais recente. Certo, sim, é realmente o aproximar da agenda nacional à União Europeia e a percepção de que problemas que são da escala europeia necessitam necessariamente de uma solução europeia. Claro. E eu acho que é particularmente interessante. O Gonçalo mencionou aqui a questão das migrações e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, aliás, diz que as migrações são um fenómeno demográfico menos documentado em Portugal. Mesmo assim, não deixa de ser um fenómeno central e que tem vindo a afetar muito, como dizia bem, a agenda das legislativas, mas naturalmente também com grande influência na agenda europeia. Há alguma maneira de realmente dar uma resposta europeia às migrações, tendo em conta que é parte integrante daquilo que é viver em sociedade e que é inevitável, mas de que forma é que as migrações podem e vão refletir a sobrevivência e a prepotência da União Europeia nos próximos 5 anos? É um tema muito complexo, porque é uma área de partilha de competências entre os Estados e a União. E tem havido muita conflitualidade nesse aspecto. Nós temos que distinguir 2 questões quando falamos de migrações. Uma são as questões de refugiados e asilo, e outra tem a ver com os migrantes económicos. E há controvérsia nas duas. Na questão e como sabe, temos agora o novo pacto para as migrações que foi acordado na União Europeia e que terá de ser implementado. Quando nós falamos de refugiados, estamos a falar de pessoas que fogem de situações de conflito, as suas vidas são em risco e há uma obrigação dos países receberem essas pessoas. Não foi possível no pacto chegar a um acordo que permitisse uma distribuição por cotas ou equitativa entre os Estados. Há um mecanismo de solidariedade, vamos ver como é que ele funciona. A minha opinião é que é melhor um acordo razoável do que nenhum acordo. Vamos ver como é que ele funciona, mas portanto, por um lado temos essa matéria e não fomos mais longe porque alguns Estados disseram que não era possível ir mais longe nem de um ponto de vista jurídico porque os tratados não o permitiam. Certo. Do ponto de vista das migrações económicas, eu acho que há um campo ainda grande por fazer, porque é possível melhorar os mecanismos de
migração legal, ou seja, criar canais, melhorar canais de migração legal. Mais uma vez aí, há alguma sobreposição das competências dos Estados com as competências da União, e há muitos Estados que querem reservar para si essas competências de criação de mecanismos legais de migração. Mas até aí a União e a Comissão também já deram passos importantes, por exemplo, com a criação da diretiva Blue Card, que permitiu um mecanismo de atração de migrantes altamente qualificados para a União. Na minha opinião, acho que é um mecanismo ainda muito incipiente, é possível melhorá-lo, mas há caminho a fazer, ou seja, há ali algo que já se reconheceu como algo que é possível fazer-se e que pode ser melhorado e que pode ser aprofundado, e isso numa luta constante de sobreposição de competências entre a União e os Estados, mas acho que é possível a União crescer por aí. E porquê é que eu acho que isto é importante? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque isto nos permite atrair pessoas e talento para a União Europeia. Nós estamos muito carecidos disso, sobretudo em países como Portugal, que é um país muito envelhecido e com falta de população e com falta de talento, e portanto nós temos que ter essa atração. E aliás é importantíssimo para o nosso saldo migratório. É fundamental para o nosso saldo migratório, para o nosso saldo demográfico, para a sustentabilidade da segurança social. Portanto, o primeiro objetivo, diria, é termos mecanismos legais que nos permitam captar pessoas, captar talento para assegurar todas essas dimensões demográficas e laborais que são fundamentais no nosso país e em muitos outros, sobretudo do sul da Europa. E em segundo lugar, para regular os movimentos migratórios, porque um dos problemas que já em 2015 tinha sido identificado é o problema da atuação das redes clandestinas de imigração, que já nessa altura operavam. Uma das razões para o tal acordo com a Turquia era precisamente tentar controlar as redes clandestinas, e isso tem que ser feito, e da minha perspectiva só pode ser feito através da regulação e da criação de canais legais de migração, porque ninguém se vai pôr nas mãos de uma rede clandestina arriscando a sua vida e a dos seus, quando pode fazê-lo de forma legal, transparente e direta, através dos canais normais que um Estado ou que uma União pode e deve criar. Mas isso implicará na sua opinião, uma reforma dos tratados? Como já ouvimos falar, tanto a nível dos bloqueios que... Acho que não, acho que é evidente que há desafios, mas nós conseguimos aprovar o Pacto para as Migrações sem reforma dos tratados, e portanto conseguimos ter... Mas para ir mais além? Não vejo, sinceramente não vejo que seja necessário. E aliás outra questão é, será que seria bom também para a própria União Europeia ir mais além? Acho que não. Acho que os Estados podem e devem manter os seus mecanismos. Veja-se, por exemplo, Portugal beneficia de ter uma política própria de migrações. É isso que lhe permite ter o acordo do âmbito da CPLP. Portugal tem, em termos de estoque, 30% de imigrantes com origem brasileira. Isso é uma enorme vantagem, é uma enorme riqueza que o nosso país tem. Era péssimo acabar com isso. Era péssimo criar um sistema que nos criasse dificuldades na relação com a CPLP. Aliás, devo dizer que Portugal foi ameaçado de um processo na União Europeia precisamente por causa do acordo da CPLP, porque também aí é preciso ter cuidado e, ao desenvolver estes mecanismos, não pôr em causa a solidariedade que nós devemos para com os nossos parceiros europeus. Segundo creio, e do que vi dos documentos do Governo, esse problema está neste momento praticamente resolvido e vai ser possível manter o acordo com a CPLP sem violar regras europeias. Mas, portanto, eu acho positivo haver essa diversidade de políticas dos vários Estados, mas também acho positivo que a União Europeia aprofunde os seus mecanismos e, sinceramente, Catarina, não acho que seja necessário rever os tratados para isso. Gonçalo Saraiva Matias, muito obrigada por esta conversa. Já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravatas, para a União, de facto. Obrigada. Obrigado.